A graça do nosso Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, irmãos. Uma boa tarde a todos. Tivemos alguns problemas e alguns contratempos hoje, acabamos não conseguindo gravar pela parte da manhã, mas aqui está o nosso vídeo de hoje, como prometido. E hoje, irmão, nós trataremos da Bíblia, que contém, dentro do seu interior, do seu bojo, o plano amoroso de Deus. O plano amoroso de Deus. E ela está aqui. É dela que nós trataremos hoje. Amém? E antes de entrarmos no tema, a Bíblia, eu gostaria de recapitular alguns pontos do último vídeo, que nós tratamos da Trindade do Senhor, e falamos um pouquinho sobre a minha vida acadêmica, e apenas fizemos isso para situar você, para saber quem você está ouvindo, de que mão você está se alimentando. E também em respeito aos irmãos que valorizam a condição acadêmica. Entretanto, eu vou trazer o meu posicionamento particular e pessoal a respeito disso, tá? E eu gostaria de fundamentar nas palavras do apóstolo Paulo, que está em Filipenses, capítulo 3, do verso 8, e aqui na minha Bíblia online diz o seguinte: sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, as quais considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um doutor da lei, um doutor da Torá. E ele era extremamente rígido e cauteloso com as coisas de Deus. E ele, na época, começou a perseguir os cristãos, pois eles achavam que eles não eram, que Jesus não era vindo de Deus. Ele não conhecia Jesus. Então ele perseguiu muitos cristãos. E quando ele teve o primeiro contato com Deus, ele se encontrou com Jesus, e então ele mudou o seu temperamento, o seu pensamento, ele mudou o seu coração e mudou o seu caráter. Da mesma forma como aconteceu comigo. E eu ainda fundamento mais lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 14 e 15, diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ninguém o discerne. Amém? Então, irmãos, esse é o significado do porquê hoje eu valorizo muito mais as coisas espirituais, porque ela não tem preço, ela tem valor. O Espírito de Deus e as coisas do Senhor têm um valor, não tem preço. Amém? Então nós tratamos a Trindade quando dissemos que tudo fala, tudo ouve, tudo vê. E eu deveria fundamentar, e eu fundamento isso que estamos dizendo, que está lá na palavra de Deus em Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando Deus fala todas as coisas, é tudo. Verdadeiramente tudo. Por quê? Porque Deus fala em todas as coisas, como nós vimos no vídeo anterior. Fala através da natureza, fala através e por intermédio dos seus profetas, fala por intermédio dos sonhos, das visões e revelações, e principalmente através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. No livro de 2 Timóteo, irmãos, 16, diz o seguinte: toda a Escritura era divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Observemos, irmãos, para repreender, corrigir e instruir. Novamente nós vemos a Trindade aqui. Repreender, o Pai. Corrigir, o Filho. Instruir, o Espírito Santo. Amém? Irmãos, a Bíblia Sagrada é maravilhosa porque ela foi escrita, ela foi inspirada por Deus e escrita por mais de 40 autores, que escreveram essas mensagens de amor à humanidade em diversos períodos e em tempos diferentes. É o livro mais vendido do mundo até hoje, e originalmente ele foi traduzido em 3 línguas: o hebraico,
o aramaico e o grego. É um livro que remonta a mais de 5.000 anos, irmãos. No entanto, ele ainda é o livro mais moderno e atual do mundo, porque nós encontramos as respostas mais peculiares neste livro. Lembram das perguntas do último vídeo que eu disse que eu passei a faculdade e toda a instrução, os cursos, as especializações, buscando querer saber da onde vim, para onde vou e da onde viemos? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Irmãos, nesse livro eu encontrei a resposta. Nos 68 livros que compõem a Bíblia Sagrada, eu encontrei a resposta. E o plano central dessa maravilhosa palavra, desse livro maravilhoso do Senhor, esse livro espiritual maravilhoso, ele possui um cerne, um veio principal, que é o plano amoroso de Deus para salvar a humanidade por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, e a Bíblia ela é dividida em duas partes. A primeira parte e a segunda. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo, onde Deus trata da obra dele com o seu povo, antes do nascimento de Jesus Cristo. E o Novo Testamento fala sobre a vinda ou o nascimento do Messias. E ele fala então da vida de Cristo, do seu nascimento até a sua morte e crucificação, para a purificação e o perdão dos nossos pecados. E fala também da sua ressurreição após o terceiro dia. Também trata todo o seu ministério, um ministério repleto de curas, milagres, maravilhas e prodígios. E nós podemos ver algo de que de Jesus fez lá no livro de João, capítulo 14. Tá, irmãos? A Bíblia era maravilhosa, irmãos, porque ela é o único livro, ela é o único livro que você lê falando juntamente com o autor. Ele fala contigo, pois nela há revelações. E apenas lendo ela, você não encontra essas revelações. Por isso que eu recomendo a você, não leia a Bíblia. Não leia. Medite. E eu vou explicar para você. Porque se você meditar na Bíblia, assim como lá no livro de Josué, Deus dá uma instrução para o profeta Josué e diz: medite na Bíblia, nessa palavra, na palavra de Deus, dia e noite. Não separe de você, dos teus lábios ela, e você será vitorioso, você será conquistar toda a terra. E ele foi um conquistador. Josué foi brilhante em tudo que fez. Ele teve sucesso em tudo, porque ele não se apartou do livro da lei, ele não se apartou da lei de Deus em nenhum momento da sua vida. E ele teve sucesso em tudo que fez. E hoje, eu digo para você, não leia a Bíblia, porque nós lemos livros, nós lemos jornais, nós lemos revistas, e nós terminamos de ler, e tempo depois nós não lembramos de muita coisa. Mas se você meditar, você vai entender e vai compreender esse livro espiritual maravilhoso. Porque, irmãos, quando eu leio, eu vejo o que está escrito. Mas quando eu medito, eu vejo o que o Senhor quer me mostrar com aquilo que está escrito. Você vê, irmãos, vejamos assim, todos nós conhecemos a história de Adão e Eva. Quando Adão comeu do fruto proibido pela mão da Eva, e Deus desceu para ter com Adão na viração do dia, ele disse: Adão, onde tu estás, Adão? E Adão se escondeu e disse: Senhor, vi que estava nu, tive medo e me escondi. Vi que estava nu, tive medo e me escondi. E Deus na hora respondeu a ele: quem foi que lhe mostrou que você estava nu? Ele não perguntou quem foi que lhe falou. Ele disse: quem foi que lhe mostrou que você estava nu? Veja, irmãos,
A partir do que você está enxergando as coisas? Qual é a tua ótica das coisas? E o ser humano, ele tem a tendência de sempre olhar as coisas pelo lado mal. Sempre tem a tendência de olhar as coisas através das tragédias. Nós vemos hoje isso. O que leva a atenção nossa para a televisão, muitas vezes programas de TV com desgraça, com mortes e coisas terríveis. E isso atrai o ser humano. E hoje a palavra de Deus diz para você, diz para mim. Você está olhando para as coisas com que ótica? Meditando na palavra você verá como Deus vê as coisas. Eu vou lhe dar um exemplo. Moisés, quando ele nasceu, o rei da época mandou matar todas as crianças. Quem via do mundo material isso, quem via das coisas, vamos supor que hoje acontecesse isso, quem via esse decreto ficou horrorizado. Isso era uma carnificina, isso era uma chacina, era um absurdo. Todo mundo ficou apavorado com isso. Morte de crianças e bebês recém-nascidos. Quem via da terra, quem via do mundo físico isso, ficou horrorizado. Mas quem viu do céu enxergava não a morte de crianças terríveis com aqueles olhos ruins, mas olhava que estava nascendo um libertador. Então, irmãos, nós temos que começar a olhar as coisas com os olhos de Deus, porque Ele diz que você, a palavra dele diz que você é mais que vencedor. E que Ele ama tanto você ao ponto de entregar o seu único filho, primogênito, unigênito, para purificar os teus pecados, para salvar você da morte eterna. Então hoje, irmãos, o cerne da nossa mensagem é o plano amoroso de Deus, que entregou o seu único filho para salvar você, me salvar, e para nos levar à vida eterna. E esse livro, ele é o plano. Ele é o plano perfeito. Aqui dentro está todas as diretrizes para que o plano de Deus para a nossa vida, para a minha vida, se concretize. Então eu instigo você, não leia a Bíblia, medite na Bíblia, e Ele falará com você de maneira sobrenatural. Amém? Glória a Deus, louvado seja o poderoso nome do Senhor. E assim, irmãos, eu vou fazer uma oração agora, eu imparto sobre você da unção que o Senhor colocou sobre a minha vida. Pois Ele me encheu da sua graça para ler a palavra, ter as revelações da palavra e sentir esse amor que eu sinto hoje. Amém? Então vamos lá. Senhor Jesus, Deus e amado Pai, toque, Senhor, na mão dos meus irmãos e das minhas irmãs nesse momento que pela fé estão orando comigo. E eu reparto com eles dessa unção, dessa vontade, dessa fome, dessa sede pela Tua palavra, que o Senhor possa se mostrar a eles, mostrar as Tuas revelações, mostrar os Teus mistérios, a Tua palavra a cada um deles. E em nome de Jesus, assim seja. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Amanhã nós falaremos mais um pouquinho do teu tempo. São 13 minutinhos por dia do teu tempo para Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Que o Senhor esteja contigo, com a tua casa, com a tua família, todo o tempo, o tempo todo. Aleluia.